Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Você já trabalhou com mascotes na sua marca? Você acha que isso aqui pode te ajudar bastante a construir uma marca forte para tua empresa? Então eu tô aqui hoje com o Fuleco, tô com a Coco também. A Coco é visitante, ela não é minha aqui, ela tá aqui. Enfim, o Jake tá ali atrás, tudo, a gente tá aqui. E bora a gente falar um pouquinho hoje sobre mascotes dentro da publicidade. E eu vou trazer aqui um top 10 de mascotes e comentar um pouquinho de acertos, erros que eles cometem aí dentro da propaganda, sabe? Então, enfim, não sei se já pensou em ter um mascote, mas enfim, eu acho que é um negócio que vai te ajudar bastante aí nesse processo. Bora lá então, pessoal? Então, pessoal, mascote na marca não é um negócio novo, né? Não é um negócio que existe, que agora as marcas começaram a falar. Eu acho que hoje até usam muito menos esse artifício. Mas eu gosto muito disso, de mascotes, porque, cara, ele tangibiliza muito do que é a marca, muito do que é o tom de voz, para ele conseguir conversar com vários públicos ali que podem ser interessantes para tua marca. Então tem-se a ideia de que o mascote é um negócio talvez infantilizado e tudo mais, mas necessariamente não, assim, sabe? Necessariamente ela consegue conversar com vários outros públicos ali, porque ele tangibiliza muito essa ideia de marca. Então você consegue ter um mascote, um totem, um ícone para tua empresa, sem necessariamente você conversar com crianças, não ser uma marca que conversa com crianças. Eu lembro que eu estava na RD Summit agora e a gente estava com viu o stand da 8D Hubify e tinha o mascote deles lá. E, cara, é uma agência de publicidade de marketing, assim, sabe? Eles não vão vender para criança, eles vendem para gestores, altos executivos. Só que aquele mascote de marca deles, eles conseguem conversar muito com o público, porque, cara, eles tangibilizam muito a ideia deles, a ideia de disrupção, a ideia anti-guru. Então eles conseguem explicar isso de uma maneira bacana usando o mascote, sabe? Então é um artifício que é bem bacana. Não é talvez barato de fazer, apesar que hoje em dia a gente tem ilustradores ali de vários tipos que conseguem fazer um mascote legal. A gente tem que fazer adaptações, tudo mais nele, animações nele ali. Eu vejo que esse processo vai ficar cada vez mais barato, talvez usando inteligência artificial, né? Mas, enfim, a gente tem, enfim, vários ícones, vários mascotes muito grandes no Brasil e no mundo que utilizam isso, que são cases que a gente olhar e ver que a gente consegue tirar para as nossas empresas, né? Então, enfim, eu trouxe aqui 10 mascotes que eu vou comentar um pouquinho sobre eles ali, mas a gente tem uma infinidade de gente, de mascotes ali nesse processo ali, que podem, enfim, a gente pode tirar um pouco de lição em cima deles, assim, sabe? Mas vamos começar aqui com o nosso famoso Barriguinha Mole. Barriguinha Mole, ele é de uma marca de leite, enfim, lá, não sei nem de onde que é, eu acho que é Acrelândia, alguma coisa assim. Acreleite, enfim, até nem sei de onde que é essa. Eu não consegui encontrar depois aqui. Mas, cara, ele é aquele mascote estilo trash, meio trash acidental, assim, sabe? Que ele é zoado, assim, sabe? Ele é muito mal feito, ele é mal renderizado, esse mascote. Tá parecendo a Chiquinha falando do Seu Madruga, né? Mas esse branding focado na tosquice, é, ele também conecta, sabe? Por mais que seja doido isso, ele também tem uma certa conexão, assim, sabe? É muito doido porque, assim, cara, eles são uma marca de leite de saco, né? Leite de saco. Eu não sei como é que chama isso, é leite de saco. E, cara, eles têm provavelmente uma dificuldade de transporte, uma dificuldade, tipo, a galera prefere. Puta, se eu comprar leite de saco, né? Tipo, é ruim de guardar, é ruim de tudo, assim, sabe? A galera prefere leite de caixa, né? E eles usaram isso aí pra fazer um mascote, pra, enfim, eles pegaram a vulnerabilidade dele, que eles têm de marca, e transformaram isso num mascote. Eu não gosto do nome barriguinha mole, por mais que seja, tipo, é o saco, né? É mole. Barriguinha mole me lembra diarreia. Então eu não gosto muito disso, assim, porque é intolerante à lactose e isso aqui é um problema, né, cara? Mas, enfim, é, ele é um mascote que ele tem um certo papel. Eu acredito que ele deve ajudar a vender muito para essa marca, ali eu não tenho os dados, mas porque ele consegue conectar de uma maneira diferente com o consumidor, por mais incrível que isso seja. Então, enfim, é um bom mascote, eu gosto dele, eu acho que ele tem um papel importante e a gente foge dos grandes cases que a gente tem. A gente não pode falar de mascote sem lembrar da Lu do Magalu, né? Talvez ele é o maior case global que a gente tem de uma influenciadora virtual de uma marca, então ela está quase 20 anos aí já é, falando. Eu lembro que as primeiras vezes que eu vi ela, eu vi uns vídeos dela dançando, falei, cara, que coisa mais tosca. E, tipo, eu acho que até hoje ela não é tão bem renderizada de propósito, mas ela é uma mascote que ela tem uma vida pessoal, ela conversa, escuta música, ela compra coisa. Ela é realmente uma influenciadora pra marca. Cara, ela é muito grande, assim, sabe? Ela é um case muito grande que a gente tem.
E que a marca realmente resolveu, cara, em vez de eu investir em contratar pessoas, eu vou colocar essa pessoa aqui, fazer uma pessoa virtual, eu vou criar um ícone e vou trabalhar com ela por 20 anos, sabe? E ela é uma mascote muito forte hoje, ela é meio que uma Barbie das propagandas, assim, sabe? Ela vai em show, ela comenta o BBB, ela faz publi, sabe? Então é uma influenciadora assim que ela consegue agradar os consumidores, agradar fornecedor do Magalu, sabe? Então você pega a Samsung, vai lá, ela faz um publi para Samsung, sabe? Tipo, é bom para a marca, é bom para todo mundo, ela pega a influência dela, a Magalu faz um agrado ali para um fornecedor que é importante para ela, enfim, é bom para todo mundo, sabe? Então cara, eles pegaram e trabalharam com uma consistência muito grande o mascote ali, e, enfim, criaram uma influenciadora real. É outro tipo de coisa ali que a gente tem dentro disso aí. A gente tem o Chester Cheetah, que é do Cheetos. Cara, ele pega já um arquétipo ali, talvez do rebelde, mas um rebelde meio anti-herói, meio cool, meio Han Solo. Então ele tem toda uma personalidade meio malandra, meio carismática. Ele é muito focado pro público dele, que é o pré-adolescente, na questão de quebrar a regra, de bagunça e tudo mais. E ela conversa completamente com o público do Cheetos, né? Que é um negócio tipo que, enfim, salgadinho faz mal, né, galera? Oh, meu Deus, o Chris está falando um negócio novo. Mas salgadinho faz mal. E, cara, ele conversava muito do que era essa atitude anos 90, né? Urbano, skate e tudo mais, né? Enfim, é um tipo de mascote que eles colocaram uma personalidade muito forte dentro dele, né? Esse óculos escuro, tênis de cano alto, esse sorriso meio presunçoso. Então, cara, é um mascote que conversava muito com o público, assim, sabe? Era um bom mascote muito por isso, assim, sabe? Então, ele tinha uma conversa bem legal com todo mundo. A gente tem esse aqui que é clássico, que é o Leão do ProErd, que ele tem uma autoridade mais acolhedora, no final das contas, assim. Ele mistura um pouquinho da figura da polícia militar, né, com a abordagem um pouco mais pedagógica que ela tem que ter. Então, cara, a ProErd é um programa que a gente tem de não usar drogas, né, então para conversar com o jovem. Só que, cara, quando você fala isso de um programa da polícia militar, tipo, lógico que tem uma questão de, tipo, polícia, né, tipo... E eles criaram um mascote meio que para dar uma amenizada nisso. E esse mascote meio que virou meme, né? Tipo, virou tipo, orgulho do Leão do ProErd. A galera comenta, no Twitter isso aqui é muito forte, assim, sabe? A galera quer tirar foto. Eu nunca tirei foto com o Leão da ProErd, eu queria tirar. Então, enfim, ele conseguiu o objetivo que era, tipo, cara, eu tenho que dar uma amenizada na imagem e ser um pouco menos agressivo. Eu não sei se a palavra é agressivo, né? Mas realmente existe uma questão autoritária da polícia ali que talvez dificultasse um pouquinho de entrar esse discurso com o jovem. E o mascote ele ameniza isso, assim, sabe? Então, as músicas lá do tema Proerd, programa, blá blá blá, eles se tornaram um hino geracional, assim, sabe? Se tornaram uma coisa muito. Enfim, eles trabalharam um brand muito forte em cima do programa da Proerd, que realmente precisava conversar com o público que talvez eles não estavam conversando ali. Então, isso é muito, muito massa, assim, sabe? A gente tem outro tigre aqui, né? Que é o Tony the Tiger do Sucrilhos Kellogg's, né? E, cara, ele era já outro pegado do que é o do Cheetos, né? Então, ele já é o Desperte o Tigre em você, né? Então, essa frase é muito forte, né? Tipo, é muito, muito característica. E ele era muito vitalidade, força, esportes. E, cara, ele... Pegar todos esses mascotes que eu peguei, esse Tony, isso pegava todo mundo na porrada fácil, assim, sabe? Então, esse Tony ele malhou, e porque era tipo assim, é sucrilhos, a galera vendia a primeira refeição do dia tem que ser o café da manhã, eles vendiam com uma coisa saudável, os sucrilhos, que é um negócio que fazia mal também, né, galera? Então, isso aqui era muito bem trabalhado, assim, sabe? Ele até tenho curiosidade aqui, né, que ele nos anos 50 ele era um tigre mais barrigudo e fofinho, né? E com o tempo ele foi virando um cara musculoso que deita todo mundo na porrada, né? Então, enfim, é muito massa isso. Mas de volta, eles passaram toda uma energia, performance que eles precisavam passar para a marca, eles passaram para um mascote que simbolizava isso, tangibilizava tudo isso. Então foi muito massa todo esse processo ali deles. E é Desperta o Tigre em você, né? Isso aí a gente vai lembrar para sempre desse bordão deles, né? Ele jogava basquete, jogava futebol, então eram cores vibrantes e tudo mais. Então, se o Mark quer passar isso, é uma referência bem legal. A gente tem o Ronald McDonald, né? Então, pra quem assistiu, o Zé Graça é o grande inimigo do Zé Graça, né? Mas, cara, ele é um mascote que
representava muito a alegria, a magia da infância. Hoje em dia eu acho ele meio zoado, assim, sabe? É, porque, cara, é um palhaço, ele é meio aterrorizante, assim, sabe? O McDonald's meio que escondeu ele muito simples. Cara. Hoje em dia tá muito comum a galera ter medo de palhaço. Nos antigamente não tinha isso, a galera não tinha medo de palhaço antigamente, né? Mas hoje em dia tem muito isso, tem muito filme de terror hoje com palhaço e tudo mais. Tem a questão de quem tatua palhaço lá, enfim, os policiais não gostam, né? Aqui não sei se isso aqui mundialmente ou no Brasil só. Mas, cara, ele foi um ícone muito forte da marca durante muito tempo, né? Então, ele vendeu muito hambúrguer, esse palhaço aí, cara. Esse palhaço vendeu muito hambúrguer, tinha a família dele e tudo mais. Eu não sei não se o McDonald's não vai voltar com outra coisa daqui a algum tempo, mas é que é uma marca que, puta, vai voltar porque o Ronald é muito forte, assim, é um cara muito forte ainda, sabe? Mas, cara, enfim, é um mascote que tinha uma personalidade muito dele, tinha uma caracterização muito dele. Enfim, talvez o Em Volta fez ele dar uma apagada e o McDonald's ficar com um pouquinho com medo por ele ser um palhaço, né? Mas ele é um cara completamente original, né? Um palhaço é um negócio bem, bem original. Esse aqui já é uma das novas gerações, o Duo do Duolingo. Então, galera, o Duo do Duolingo, ele tem toda uma linguagem dele que é meio passivo-agressiva, assim, sabe? E, cara, ele conversa muito bem com o público da internet, sabe? Que é muito esse público da autodepreciação, de falar mal de si. Ele tem umas questões meio. No aplicativo ele dá umas ameaças, tipo, cara, você não vai fazer tua tarefa aí, sabe? Ele é meio que agiota ali, sabe? Ele é meio que, sei lá, cara, eu tenho medo desse palhaço, desse passarinho ali, às vezes, porque ele é meio agressivo ali se você não faz tua tarefa, assim, sabe? E ele tem uma questão meio de comportamento na internet, meio de. Primeiro ele fingiu a morte dele uma época, e ele vive casando, sabe? Ele tem uma questão meio sexual ali, sabe? De querer casar muito e de, enfim, fletar o tempo inteiro, sabe? Então, às vezes eu acho que eles perdem a mão um pouquinho com esse mascote ali, mas é inegável que dos mascotes que a gente tem hoje, atualmente, é o que mais funciona, assim, sabe? É o que fez o aplicativo dar o grande salto que ele deu hoje, sabe? E ter a força que ele tem, sabe? As pessoas começaram a compartilhar muitas reações que ele tinha, os conteúdos que eles tinham, e isso acaba chegando em muito canto, sabe? Então, da nova geração de mascotes, eu vejo que é o mais forte que a gente tem hoje, porque isso, ele conectou de uma maneira com o público, ele conversa de uma maneira com o público que ninguém conversa, assim, sabe? Então, é muito doido isso, sim. Até eu não acompanhei essa banca, mas 2 alunos meus fizeram um TCC voltado pro Duolingo, e, cara, é um dos maiores cases que a gente tem hoje de comunicação no Brasil e no mundo, é o Duolingo, muito voltado pro teu mascote. A gente tem esse, que é o mais clássico de todos pra mim, que é o Dolinho, que é um ícone que eu vejo que é a persistência, né? Repetição excessiva. Cara, a gente vê o Dolinho, desde que começou o pânico ali, a gente vê ele, né? Batiam nele. Cara, o Dolinho é tosco. Ele é tosco, enfim, ele é mal feito, ele é mal acabado, uma garrafinha verde, zoada. Cara, de todos os mascotes que eu tenho aqui, o mascote que eu vejo que pode ter cometido uma contraversão, enfim, não ter pagado a pensão, alguma coisa, é o Dolinho. Assim, o Dolinho cara, o Dolinho já foi preso, com certeza ele já foi preso ali, sabe? Eu vejo que, cara, esse amadorismo e essa inocência ali faz parte do que a marca. Faz parte da ideia da marca. Eu acho que se eles modernizassem o Dolinho, não ia dar boa, assim, sabe? E ele tem toda a questão, ele é seu amiguinho, Dolinho, dê um Dolly pra tua mãe de Natal, sabe? Tipo, é uma inocência ali muito forçada, só que, cara, pegou a ideia da marca, assim, sabe? Essa ideia dele nunca foi atualizada de propósito, né? E nunca vai ser atualizada, provavelmente, que é realmente essa nostalgia trash que a gente tem dos anos 90, que traz ali. E, cara, a Dolly é um refrigerante local ali de São Paulo, que ganhou o Brasil, sabe? Então eu lembro que em São Paulo eles tinham 10% do mercado nacional uma época. O mercado com Coca-Cola, com Pepsi, enfim, com marcas gigantescas, assim, sabe? Então a Dolly incomoda ali em São Paulo. Hoje em dia eu não sei, cara, o dono da Dolinho, do Dolly, fica encrencando com a Coca o tempo inteiro, ele fica sendo processado e processa a Coca, então eu não sei como é que tá. Eu lembro que eles quebraram uma época, não sei se eles entraram em recuperação judicial, mas, enfim, é muito doido isso, sim, sabe? Então, é um mascote assim, que fez uma marca muito forte, uma marca de um refrigerante ruim, provavelmente, nunca tomei Dolly,
Mas deve ser ruim. Tipo, esses refrigerantes paralelos são tudo ruim. A não ser um outro que fica famoso dele. Mas, cara, é um mascote que a gente tem que respeitar muito a história dele, porque foi muito forte, assim, sabe? A gente tem o boneco da Michelin, né, cara? O boneco da Michelin, que é aquele. Ele tá de jaqueta, né? Ele tá com aquela jaquetinha inflável que a Agronomo usa, né? É um dos mascotes mais antigos do mundo, né? Foi criado em 1800, cara. Então, 1898. Então, ele representa um produto que é robusto, né? Então, é força, é tipo, ele é grandão, ele garante segurança. Então, no começo até ele era mais tosco, ele parecia uma múmia antes, mas ele foi melhorando o desenho dele ali. E, cara, é muito forte. Então, a gente identifica ele muito forte, é um mascote de sei lá, 130 anos que tá aí já rodando e tem sua força, sabe? E é a consistência. Consistência e, tipo, ele passa tudo que a marca quer passar, que é segurança e durabilidade. Que é o que um pneu tem que ter, né? Ele tem que ser seguro e tem que durar, né? Então, enfim. A gente tem também a questão do guia Michelin, né? Que é uma ação muito forte que tem que a Michelin tem, que não tem nada a ver com pneu, né? Mas eles conseguiram conectar muito bem isso. E, enfim, é um mascote, é um dos maiores mascotes que a gente tem hoje aqui no mundo, por tempo e tudo mais, é esse, né? E para fechar aqui, fechar os nossos mascotes, a gente tem que trazer um que é um mascote nacional, que é o Zé Gotinha, que é o herói da confiança, né, galera? Então o Zé Gotinha, ele nasceu de um problema real, assim, sabe? As crianças tinham medo de ir lá tomar vacina, por mais que não fosse injeção, elas tinham medo da gotinha, eles tinham medo de tudo. E a gente tinha um problema no Brasil que era a vacinação, sabe? As pessoas tinham que se vacinar, as crianças tinham que se vacinar para se sentir seguras, né? Para estar seguras no ambiente ali, para não ter doenças, para a gente conseguir erradicar um monte de doenças que foram erradicadas depois. Então foi desenhado esse mascote, enfim. O nome foi escolhido por um concurso nacional, as crianças escolheram realmente o mascote. E é Zé Gotinha, né? Tipo, puta, cara, é simples e é tão direto. Zé Gotinha, é a gotinha, sabe? Tipo, é muito bem feito. E, cara, isso aqui deu uma diferença de campanha de vacinação que reflete na saúde da pessoa. Então, vocês entendem que o branding do negócio refletiu na saúde, melhora da saúde do brasileiro. É muito grande isso, galera. É muito, muito bem feito isso. Eu tenho uma foto com o Zé Gotinha aqui. E, cara, é um baita case que a gente tem de como usar um mascote voltado para um objetivo de branding que vai dar um objetivo de ação das pessoas, sabe? É muito bem feito isso e, cara, para mim é o maior case que a gente tem de mascote, assim, porque isso reflete na saúde das pessoas, então isso é muito doido, assim, sabe? O que eu vou recomendar para você se você quer fazer o teu mascote? Primeiro, entenda muito bem o que você quer dele, sabe? Você quer conversar como com o teu público? O que você... Eu quero conversar de uma maneira mais amigável com o meu público? Não, eu quero passar força, eu quero passar credibilidade, eu quero passar inovação, eu quero, enfim. O que você quer fazer com isso? Entenda um pouquinho o que você tem de recurso. Então, tipo, cara, eu consigo contratar um ilustrador para fazer uns desenhos aqui. Beleza, eu trabalho por estático no começo e tudo mais. Não, eu consigo contratar um estúdio 3D e fazer eles movimentos. Não, vou fazer uma IA aqui que vai conversar com o meu consumidor e tudo mais. Então, entenda que você tem, cara, mas assim, se você tiver só um ilustrador, já é bom, sabe? Só que entenda o que você quer fazer com ele. Não adianta você fazer só um desenho lá e deixar o mascote lá e simplesmente ir usando, não usar ele, assim. Entenda o que você quer fazer no final das contas. E galera, faça uns negócios legais, assim, sabe? Eu acho que esse mascote trash, estilo barriguinha mole, dolinho, já foi a época deles, assim, sabe? Hoje em dia dá pra gente fazer umas coisas muito legais, muito massas, assim, com menos recurso, então, enfim, vamos usar essas alternativas que a gente tem para fazer algumas coisas bem legais. Você já pensou em ter um mascote? Isso aqui faz parte da tua marca? O que você pensa que seria um mascote legal pra tua marca? Responda aí nos comentários, se inscreve aí no canal e vamos conversar, vamos falar um pouquinho de marketing e branding, que isso aqui pode ser bem bacana pra você. Beleza, pessoal? É isso aí, valeu, até mais e bora lá!